do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo expulsou Jesus a um demônio, e este era mudo. E tendo lançado fora o demônio, o mudo falou, e as multidões se admiraram. Alguns deles, porém, disseram: é por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. E outros, para tentá-lo, pediam um sinal do céu. Conhecendo, porém, os seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido em si mesmo será destruído, e uma casa cairá sobre outra. Se, pois, Satanás está em desacordo em si mesmo, como subsistirá o seu reino? Dizeis que é por Beelzebu que expulsa os demônios. Ora, se é por Beelzebu que expulsa os demônios, vossos filhos, por quem os expulsam? Por isso, eles próprios serão os vossos juízes. Se, entretanto, é pelo dedo de Deus que expulsa os demônios, é evidente que chegou para vós o reino de Deus. Quando um poderoso guarda armado à entrada de sua casa, em paz está tudo o que possui. Se sobrevier, porém, outro mais forte do que ele e o vencer, tirar-lhe-á todas as suas armas, em que confiava, e repartirá os seus despojos. Quem não está comigo é contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares secos, buscando repouso. E não o encontrando, diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E quando chega e a encontra varrida e ornada, vai e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, aí fazem habitação. E o último estado desse homem torna-se pior do que o primeiro. Quando ele assim falava, uma mulher, levantando a voz do meio do povo, disse-lhe: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que sugaste. Ele, porém, respondeu: bem-aventurados antes aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso Senhor expulsou o demônio de um possesso. O demônio o deixava mudo, enquanto o possuía. Quando o deixou, o ex-possesso começou a falar. Esse foi um fato histórico, mas podemos ver nele um ensinamento espiritual. Às vezes, o demônio tenta alguns, fazendo-os mudos, fazendo-os esconder um pecado mortal ou mais na confissão. Outro tipo de tentação do demônio que se assemelha a essa é a tentação que leva a pessoa a procurar um padre que diga que aquilo não é pecado, ou ao menos não é pecado mortal. Quando essa pessoa duvida se assim é, pois outros padres dizem que é pecado e pecado mortal. Diz a teologia moral que se alguém tem dúvida, se ela escolher aquilo que poderia ser pecado, ela peca, pois tem o dever de se esclarecer antes de agir. Isso é a chamada ignorância vencível. E nesse caso, a pessoa deve seguir o padre que diz que tal ação é pecado, e pecado grave, visto que esse padre também estudou e deve ter razões para assim dizer. E no uso do sacramento, deve-se tomar o caminho mais seguro, para não se abusar do sacramento e cometer sacrilégio. Se a pessoa tiver condição de se aprofundar no conhecimento daquele problema, deve fazê-lo para ter um juízo correto. Caso contrário, deve seguir o mais seguro. Aquele que cala um pecado mortal na confissão deve saber, já desde o catecismo da primeira comunhão, que não recebe perdão nenhum, nem dos pecados que não escondeu. Que, além disso, comete outro pecado grave contra os sacramentos da confissão, um sacrilégio. E se comungar assim, piora a sua situação diante de Deus. Se pensa que está enganando ao padre e as pessoas que o veem comungar, está totalmente equivocado. Engana-se a si mesmo e piora cada vez mais sua situação diante de Deus. E quando finalmente confessar o que escondeu, terá que confessar todos os pecados mortais já confessados desde a época que começou a ocultar aquele pecado mortal.
Age-se assim frequentemente por vergonha, por medo da humilhação. No entanto, Deus quis que passássemos por essa humilhação para recebermos o seu perdão. É preciso termos a humildade para sermos salvos, e é preciso passar pela humilhação para se ter a humildade. Lembremos-nos que nosso chefe divino passou pelas mais cruéis humilhações em sua paixão. Aceitemos as muito menores que nos são feitas. Já aquele que procura um confessor que seja conivente com suas faltas, age assim porque quer continuar com seus pecados, e não tem em vista agradar a Deus, mas satisfazer sua vontade própria. Na continuação do Evangelho, os inimigos de Nosso Senhor acusam-no de expulsar o demônio com o poder do príncipe dos demônios. E Nosso Senhor mostra a estupidez dessa acusação, visto que, se o príncipe dos demônios agisse assim, estaria trabalhando para a destruição do seu próprio reino. Pois todo general sabe que um dos melhores meios de destruir o reino do inimigo é fazer com que os membros deste reino dividam-se entre si. Assim, sempre agiram os inimigos da Santa Igreja, mas ela nunca se deixou dividir. Sempre manteve sua unidade, expulsando de si seus inimigos. Mas, no início do século XX, estava se dando na Igreja um fenômeno dos mais perigosos. Os inimigos agora estavam nas veias da Igreja e se camuflavam ao máximo para não serem expulsos dela. São Pio X foi o homem forte que colocou todas as barreiras para impedir que o mal do modernismo se alastrasse. Mas os modernistas viram que, para dividir a Igreja e assim destruí-la, precisavam subir ao topo do governo da mesma. O mau espírito, expulso por São Pio X, conseguiu mais 7 espíritos piores do que ele e retornou à carga. E dessa vez encontrou um Papa conivente com seus erros. E entre vários que se opuseram a essa situação, destacou-se Dom Lefebvre, e por isso ele foi acusado de dividir a Igreja. Mas a causa da divisão foi o erro e o mal introduzido na Igreja. A divisão foi apenas a consequência da oposição ao mal e ao erro. Mas o inimigo não descansou. Tratou de dividir o movimento da tradição. Semeou o sedivacantismo e o acordismo, e conseguiu várias divisões na tradição ao longo do período após o Vaticano II. E ainda hoje ele faz esse trabalho maldito, sempre com a finalidade de chegar à destruição. Estamos sendo acusados de causar a divisão na tradição, mas a causa não está em nossa atitude, mas na rejeição ao erro e ao mal, que a provocou, ou seja, o erro e o mal de querer colocar a tradição nas mãos daqueles que já provaram a sobeja que querem a destruição da Santa Igreja. Como quererão ao mesmo tempo o bem da tradição? E depois, no Evangelho, Nosso Senhor diz aquela frase totalmente anti-ecumênica: quem não está comigo está contra mim. Como pode vir do mais alto posto da Igreja a afirmação de que basta ser uma pessoa boa para se salvar, mesmo que essa pessoa seja ateia? Então, pode se salvar quem é contra Nosso Senhor? E, por fim, uma mulher louva a dignidade de ser a Mãe de Deus, a Mãe de Nosso Senhor. E Nosso Senhor exalta a santidade de Nossa Senhora, o que a faz agradável aos seus olhos. Enquanto todos os que eram de sua família e de sua raça, mas que o rejeitaram, de nenhum modo, nenhum proveito tiraram do fato desse parentesco e consanguinidade. Peçamos a Nossa Senhora que nos dê a graça de aproveitarmos bem dos ensinamentos do Evangelho de hoje. Pai, do Filho e do Espírito Santo.